queridos amigos, companheiros e companheiras da SEBS do Brasil. Estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade, rumo ao 15º Intereclesial da SEBS. Esse programa, que é uma iniciativa do Comunica 15, convida você para juntos podermos nos preparar para esse grande acontecimento das nossas comunidades. E hoje nós temos um tema muito especial, que é a Santíssima Trindade, a festa das comunidades. E eu trago aqui um convidado lá de Minas Gerais, que é o Edvar Guimarães, mineiro lá de Tombos. Ele é teólogo, leigo, é casado, é pai de família, ele é assessor da catequese, do ecumenismo, da SEBS no Regional Leste 2, lá em Minas Gerais, da CNBB. Ele esteve presente conosco aqui no 14º Intereclesial, e ele é o nosso convidado de hoje para falar sobre o tema Santíssima Trindade, a festa das comunidades. Bem-vindo, Edvar. Que alegria estar aqui com vocês no programa Diálogo entre as Comunidades, né? E nesse itinerário que nos faz pensar, já sonhar, refletir sobre o 15º Intereclesial. Então, é com muita satisfação, com muita alegria no coração que acolhi esse convite tão singelo. Muito obrigada pela presença. Nós já convidamos a todos aí que nos acompanhem, que compartilhem esse programa, faça chegar essa mensagem lá na sua comunidade. Ainda mais hoje, dia da Santíssima Trindade, a perfeita comunidade. Hoje nós celebramos a Santíssima Trindade, um mistério que ilumina a nossa fé. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas distintas. Proponho, então, Edvard, que você nos fale um pouco, faça uma breve reflexão sobre esse mistério da Trindade. Olha, eu diria o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que recuperar é a beleza da palavra mistério. Infelizmente, no sentido popular, ela aparece, quando a gente olha aí, visitando a internet, ela aparece como uma coisa assim, que a gente deve evitar, inclusive, como se refere ao mistério da Santíssima Trindade. Fala de enigma, de algo inacessível, de segredo, do que não pode ser dito. Ao contrário, mistério é algo que vai além, que nos ultrapassa, que nos envolve, que desperta a nossa atenção, que nos atrai, que nos encanta. Eu gosto muito quando eu li um livro de Einstein, onde ele fala assim, a mais bela e profunda experiência que a pessoa humana pode fazer é a sensação do mistério. Porque o mistério ele é o princípio fundamental da experiência religiosa, mas também está presente na arte, na ciência. Parece-me, segundo ele, que todo aquele que nunca experimentou estar diante do mistério, ele está como que cego para a realidade. Porque o mistério é aquilo que nos envolve, nos abre, alimenta o nosso horizonte. E agora, olha que bonito que a nossa fé faz, quando vai acolher esse Deus que vem ao nosso encontro, que toma a iniciativa de revelar o seu ser, o seu amor por nós. A fé cristã fala, é um mistério, porque Deus é um mistério que não cabe em nenhum conceito. A gente experimenta Deus, falava Santo Agostinho, com um desejo grande da gente seguir buscando, porque Deus é sempre mais. Então a gente tem que desconfiar dessa capacidade que às vezes no popular a gente tem de reduzir Deus a um objeto, a uma coisa. Agora, eu vou falar uma coisa que o que vale para Deus vale para o ser humano. Nós também somos mistérios. Ainda mais quando nessa sociedade que a gente vive, que banaliza tanto a vida pela violência, pela exclusão, quando a gente reflete o mistério de Deus, o Deus que é amor, que nos envolve, que nos cria, que envia o seu Filho, né? Quer dizer, Deus é o Criador, é o Pai, envia o seu Filho para ser caminho de salvação, e juntos o Pai e o Filho nos enviam o Espírito Santo para estar sempre pertinho conosco. Eu gosto de falar isso na catequese. Deus é um Deus pertinho, com a sua presença amorosa, está sempre conosco. Então, esse mistério que nos envolve, ele não foi nós que descobrimos, ele revelou-se a nós, como um Deus que nos ama e quer que a gente não só sinta-se amado,
mas convidado a participar dessa comunhão. Para mim, o que define o mistério da Santíssima Trindade é que Deus é amor, é relação de amor. E quando uma relação é construída, fundada na experiência do amor, há, em primeiro lugar, o bem-querer para o outro. Que bonito isso, quando a gente olha para a comunidade de fé que tem um Deus assim, a nos provocar com a sua presença sempre estradeira conosco, o quanto que é bonito, né, a gente se abrir, acolher esse mistério e se deixar transformar. Na linguagem religiosa, a gente fala, todos nós precisamos continuamente nos converter a Deus. E também nós irmos nos tornando comunitários, assim como Deus. É uma relação absoluta de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós também, quando rezamos, celebramos, festejamos esse Deus, nós somos convidados a também nós percebermos. E aí, de novo, eu repito com Santo Agostinho, perceber que Deus também nos fez trinitários. Ninguém se realiza sozinho, nesse egoísmo, nesse fechamento ao outro. Quanto que isso aí prejudica? Então, experimentar esse Deus estradeiro, esse Deus trindade, sempre conosco, é um grande convite. É um grande convite que alimenta o nosso horizonte. Da gente ir se trabalhando, construindo uma sociedade melhor. Eu gosto muito do Leonardo, esse grande companheiro da caminhada, Leonardo Boff, quando ele fala assim, num livro dele, a Trindade é a melhor comunidade. Porque se vocês observarem bem, quando o Pai está criando, junto com o Pai está o Verbo, o Filho, e está a criatividade, o dom, o amor do Espírito Santo. Então, aonde o Pai está criando e sustentando a sua criação, junto com ele, sempre, inseparavelmente, está o Filho e o Espírito Santo. Aonde, quando o Filho vem, é enviado, vem ao nosso encontro, assume a nossa cultura, a nossa vida, se torna um de nós, né? Junto com ele está o Pai e o Filho. E é muito bonito quando o Espírito Santo é enviado. Celebramos recentemente Pentecostes, né? Esse Deus que está sempre conosco na nossa caminhada, ele está junto com o Pai e o Filho. Então vamos celebrar a Trindade com essa percepção que Deus quer estar sempre conosco. Nossa, é muito bonito ter essa certeza desse Deus presente, como você trouxe uma expressão tão linda, né? Esse Deus pertinho. E é isso que nós, comunidades eclesiais de base, estamos acostumados a vivenciar. Né? Ainda mais na construção de um intereclesial, a gente sempre quer estar pertinho, a gente sempre quer estar ali em comunidade, celebrando junto. E em razão da pandemia, agora nós encontramos, pela graça de Deus, esse modo de estar perto, que são as redes virtuais, né? Esse contato aqui pelo computador, pelo celular, mas que ainda nos torna comunidade, que ainda nos faz ter essa intimidade entre nós e com Deus, que é a Trindade. E você citou aí o Leonardo Boff, e eu até trago aqui também uma outra frase dele que eu acho muito bacana, quando ele diz que a natureza íntima de Deus não é a solidão, mas é a comunhão. Essa comunhão é esse mistério da Trindade, né? É a força que faz de nossas comunidades serem luz. Como essa unidade, a comunhão pode ser sinal de luz no mundo. E nós precisamos dessa luz, nesse mundo tão dividido, individualista, desesperançado. E como que nós poderemos, enquanto comunidade, vivenciar o mistério da Santíssima Trindade, sendo essa comunhão e essa unidade mesmo nesse tempo tão diverso? Que alegria receber essa conversa com você, né? E receber aí você falando do Leonardo. O Leonardo, nesse livro da Santíssima Trindade, ele fala assim, no início não está a solidão, mas a comunhão. Né? É quando a gente está em comunhão que a gente diz assim,
eu estou sentindo que estou no céu, né? A gente faz pequenas experiências na vida em família, quando a gente conquista um passo importante na caminhada, né? Por exemplo, quando você em casa consegue uma moradia, quando um grupo de sem terra, né, consegue um assentamento com muita luta, com muita pressão, como que é gostoso a gente sentir aquela comunhão. Hoje a gente diz, né, ninguém solta a mão de ninguém, mesmo nessa pandemia, vamos continuar lutando, construindo diariamente uma sociedade melhor para todos. E é assim o nosso Deus desde o início. Ele se revelou comunhão. E é pela comunhão que ele se torna essa unidade de amor. Assim, as comunidades que se preparam para celebrar a Santíssima Trindade também devem rever, por exemplo, na nossa caminhada, o que tem contribuído para nossas divisões. Às vezes é a mera fofoca, é a inveja, se a gente olha assim para além das vizinhanças, né, que às vezes a gente não é educado para o senso do bem comum, né, o coletivo. E se a gente olha ainda mais para a sociedade, nós desde de sempre que o do Brasil foi forjado quando veio para cá os portugueses, depois trouxeram os escravos, quase nunca reconhecendo os nossos povos originários. Quer dizer, desde o início houve muita má divisão, né? Houve muita exclusão, muito preconceito, muita violência contra a vida, né? Então, quando a gente fala assim, vamos celebrar a Trindade, significa que a gente está acolhendo que o grande chamado de Deus, o grande chamado da presença luminosa, amorosa de Deus, é para a gente crescer em comunhão. E a comunhão, ela nasce do amor. E o amor nasce da justiça, da fraternidade. Essa mesma fraternidade que o Papa Francisco convoca a todas as pessoas de boa vontade com a sua última encíclica, escrita agora, em plena pandemia. Ele ia publicar antes, mas não deu tempo, entrou a pandemia. Ele publicou em outubro do ano passado. Fratelli Tutti. Somos todos irmãos e irmãs. E convida a gente a cultivar essa amizade social, né? Uns olharem pelos outros, compartilharem. E nessa pandemia, quanta coisa bonita a gente tem contemplado que está acontecendo, mesmo nesse contexto de falta de políticas públicas, de perda de direitos, pessoas que dão as mãos e fazem muitos gestos de solidariedade, de partilha. Outro dia eu estava lendo uma ação bonita do nosso MST, distribuindo alimentos nesse contexto de volta para a fome. E alimentos com qualidade, saudáveis, da agricultura familiar. Então é muito bonito quando a gente experimenta esse Deus pertinho, mas como um impulso para o amor ao próximo, como um impulso para sair de si. E é isso que o Papa Francisco pede da igreja, desde o início do seu magistério, né, na Evangelii Gaudium. Ele deseja uma igreja em saída, uma igreja que não olha simplesmente para si, para aumentar o seu número, para crescer e ser a religião mais importante. Não, não. Uma igreja que vai ao encontro do outro. Uma igreja samaritana, que tem sensibilidade de perceber o outro que passa por necessidade e se aproxima, se faz próximo, assim como Jesus nos ensinou, né? Então, quando eu contemplo o Pai Criador, quando eu contemplo o Filho que se faz caminho, que desenvolve aqui entre nós, com seus discípulos, uma prática libertadora, e esse Espírito Santo que nos instiga, que nos provoca a criativamente criarmos uma outra sociedade possível, sem tanta divisão, sem tantos excluídos, sem tanta miséria, exclusão da mesma dignidade humana, dos filhos e filhas amadas de Deus, a gente sente que o nosso Deus é realmente um Deus estradeiro conosco. Está sempre nos convidando a avançar na direção daquilo que Jesus falava do reino de Deus. Captar essa presença do reino é captar esses grandes convites, essas oportunidades da gente crescer na defesa da vida, da dignidade humana. Por exemplo, eu fiquei muito triste também quando eu li que nessa pandemia aumentou a violência doméstica, aumentou a violência contra a mulher. Olha que contradição, num país onde a grande maioria da população
se afirma cristã, né, que nutre a sua experiência de fé nesse Deus que se revela como união de amor, uma trindade de amor. Então, ou a gente não está entendendo, ou não está se abrindo à conversão a esse projeto de Deus, a esse projeto salvífico que é universal. O projeto de Deus não é fazer uma big igreja, né, onde todo mundo participa da mesma igreja. Não. É que todo mundo, como ele, Deus, é comunhão, também a humanidade tem a consciência de todos sermos filhos e filhas de Deus. Eu acho muito bonito quando a gente pensa que o Espírito Santo abre a Trindade e nos atrai para que nós vivamos aqui em esperança para participar dessa comunhão de Deus. Olha que bonito! Realmente, é muito bonito e para nós que somos comunidade, essa é a certeza. E você trouxe alguns aspectos aí que durante a pandemia ficaram mais claros, da intolerância, da falta de comunhão, da divisão de bens injusta, como a gente vivencia no nosso país, a volta da fome. Isso não é uma vontade de Deus, isso não é viver em comunhão, como a Santíssima Trindade nos ensina. E nós também vivenciamos aí durante a campanha da fraternidade, ficou muito claro essa intolerância com aquele que pensa diferente, com aquele que louva a Deus, que comunga de uma outra fé, né, ou da nossa fé de um outro jeito. Então, essa intolerância também não é fruto da ação da Santíssima Trindade. Nós estamos aí construindo o 15º Intereclesial, e ele tem como tema, né, vida em primeiro lugar, né, a igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas. E o nosso lema, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra passa por essa comunhão trinitária, passa por esse jeito de ser igreja, comunidade, que nós aprendemos e somos inspirados pela Santíssima Trindade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente de que modo que celebrar a Santíssima Trindade em comunidade pode inspirar o nosso agir e até a nossa construção rumo ao 15º Intereclesial. É só provocações boas que você faz, e, de fato, quando a gente aproxima da experiência de Deus, a gente percebe logo, né, que esse Deus, ele, desde o início da sua revelação, né, quer dizer, o primeiro ato de Deus é criar, e depois criar um ser capaz de sintonizar, de acolher essa revelação, que somos nós. E isso nos dá uma tarefa, uma responsabilidade, porque Deus se apresenta como proposta. Deus não impõe-se, ele interpela, ele provoca, ele convida, ele quer estabelecer uma aliança, ele propõe, e você, cada um de nós, é chamado a dizer sim ou não. Só o ser humano pode se fechar a Deus. Deus mantém-se aberto, é amor incondicional, gratuito. Então, quando a gente se aproxima desse mistério da revelação de Deus e se organiza em comunidade de fé, é claro que significa que a gente está entendendo que eu não posso viver essa fé só na sua dimensão vertical, eu e Deus. É bonito a gente fazer a oração pessoal, a gente cultivar essa intimidade com o nosso Pai. Mas Jesus falou, o Pai não é seu, nem é meu, é nosso. Então, a gente precisa criar a horizontalidade, que é isso que é o ideal das comunidades, das redes de comunidade, das SEBs, onde a gente olha para o outro e não vê um estranho. A gente é chamado a ver um irmão e uma irmã, um filho e uma filha de Deus. Por isso que a gente ficou muito triste com o que aconteceu, com o que está acontecendo no mundo, e o Papa Francisco tem denunciado a globalização da indiferença diante do drama dos refugiados, a volta de guerras, de intolerâncias, volta da xenofobia, né, que é fechar as portas para o estrangeiro, e todas essas manifestações, né, criam-se até palavras chiques, né, aporofobia, aversão às pessoas pobres. Olha que coisa, né? Então o ser humano precisa cuidar. E cuidar é ir para a luz, é acolher esse amor de Deus e a gente aqui, né, trabalhar as nossas relações. Então, eu estava dizendo que no Brasil, em plena campanha da fraternidade, olha o nome, né, a gente se tornar mais próximos, mais irmãos, mais crentes
desse projeto de Deus que nos irmana e nos desafia a viver a partilha, a solidariedade, o carinho e o afeto, o respeito mútuo. No entanto, nós vimos membros da nossa própria igreja atacarem a campanha da fraternidade, atacarem a CNBB, atacarem as comunidades que queriam celebrar a fé ecumênica, né? Esse Deus que nos irmana a todos. Esse Deus ama não é só os católicos, não é só os cristãos, não é só os que têm fé nele. Ele ama a todos, conforme revelou o próprio Jesus. Eu vim para que todos, não só alguns, tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que as comunidades entenderam isso. Então elas dão as mãos e fazem lutas juntas, juntas com nossos irmãos das outras igrejas cristãs, com nossos irmãos e irmãs de outras tradições religiosas, com nossos irmãos que às vezes não têm a fé, né, que nos interpela nesse Deus, mas, por exemplo, acreditam no amor, acreditam na justiça. Então a gente pode, sim, se aproximar, dialogar e juntos ensaiar o reino de Deus, avançar no reino, ajudar a construir esse reino que é o projeto de Deus na nossa vida. Então, mais do que nunca, eu gostaria de repetir, celebrar a Santíssima Trindade com muita alegria é, no fundo, um grande convite. A gente se converter à comunhão, se converter à comunidade, ao cuidado da vida em comum, da partilha, atentos aos mais excluídos, atentos aos que estão à margem, aos que têm os seus direitos negados. Por exemplo, os grupos LGBTQI+. Essas minorias são muito atacadas, agredidas. Olha os nossos povos originários. Depois de tantos anos, até hoje, essa semana, tiveram um desses povos as suas terras invadidas por garimpeiros, e é o arrepio da lei e do poder público. Então, gente, está na hora da gente celebrar a Trindade Santa, contando com esse Deus que é caminhante conosco, é estradeiro conosco, que é a perfeita comunidade, a nos inspirar. Porque a nossa vida é para lá. A gente caminha. O cristão celebra uma caminhada, passo a passo, rumo à sociedade tal qual Deus sonhou. A sociedade da fraternidade, da justiça, da misericórdia, do perdão, da inclusão de quem está à margem. Portanto, uma sociedade em luta, em construção de um mundo melhor para todos. Vamos celebrar, então, com muita alegria essa Trindade? Que ela nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que sinal bonito, que é essa cruz do amor ao próximo. A cruz do cristão não é o sofrimento, é a cruz do amor ao próximo. E animados, né, por essa Trindade, animados aí na certeza e na confiança desse Deus pertinho que você nos trouxe. Eu vou lembrar sempre desse seu termo, desse seu jeito de falar, Edvard, com certeza vai ficar gravado no meu coração e no coração das pessoas que nos acompanham nesse momento. Na certeza desse Deus que está aqui pertinho da gente, eu gostaria de pedir que você deixasse aí já uma mensagem final para as pessoas que nos acompanham e também para todas as comunidades que, junto conosco, preparam o 15º Intereclesial. Olha, celebrar a Trindade é cuidar do nosso horizonte. E no nosso horizonte tem o 15º Intereclesial da SEBS. O grande encontro das comunidades de base, né, para partilhar a sua caminhada, rever os erros, apontar perspectivas novas, né, ensaiar. Então, é muito importante que, desde agora, passo a passo, com cada vez mais proximidade, a gente vá preparando o coração para bem celebrar. E no dia a dia, dessa realidade tão complexa que estamos vivendo, nessa pandemia, mas também onde vemos assim um desprezo pela nossa Constituição, né, um descaso com as necessárias políticas públicas emergenciais, como a gente foi convidado todos a fazer junto com a CNBB, né, um pacto pela vida, e com aquele lema bem concreto, né, comida no prato, porque quem tem fome tem pressa, e vacina no braço, vacina para todos, para que a gente possa voltar às relações fraternas, ao abraço. O virtual é bonito, é importante, mas ele não substitui o encontro físico, quando a gente se abraça, colhe sorrisos. Então a gente está com saudade,
mas vamos perseverar. Esse Deus é estradeiro conosco, é pertinho, né? E amoroso. Então, vamos também cuidar das nossas relações dentro de casa. Nós já estamos mais um ano aí nessa situação, né, de isolamento social, de uso de máscara. Vamos cuidar. Cuidar da vida é o grande culto que agrada a Deus. Vamos continuar, então, celebrando essa trindade, amando mais ainda a vida e o nosso projeto libertador. Um projeto que inclui a todos na mesa da fraternidade, da justiça, da cidadania. Rumo, então, né, nessa caminhada ao reino de Deus, já presente, mas que vai crescendo e tomando conta da nossa vida. Muito obrigado, repito aqui, pela oportunidade de partilhar com vocês, nessa festa tão importante da Santíssima Trindade, um pouco dessas reflexões para nos animar, nos provocar, né? E estamos juntos nessa caminhada. Fiquem com Deus, rezem por mim, estarei rezando também por vocês. Nossa gratidão a você, Edvar, a todos aí da sede Minas, que sempre está junto com a gente nessa construção, e a todos vocês que nos acompanham, que está aí acompanhando o programa Diálogo em Comunidade, construindo junto conosco o 15º Intereclesial. O nosso abraço, nossa gratidão e o nosso convite. Espalhem essa boa notícia para as comunidades, façam chegar a todos os seus grupos, nas suas páginas. Vamos ficar perto da maneira que nós podemos nesse momento. E nos encontraremos de novo no próximo domingo. Um grande abraço e até lá.